Amigos da rede de parcerias do Ministério de Gestão e Inovação de todo o Brasil. Eu sou Morente, coordenador da rede aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Aderimos à rede de parcerias desde quando era Siconve, lá em 2016. E por que essa adesão? Porque entendemos a necessidade de trocarmos experiências, informações, nos capacitarmos para cada vez mais propiciar melhoria para a nossa sociedade. Então a integração de políticas públicas do governo federal, dos governos estaduais e dos municípios é fundamental para garantir o desenvolvimento sustentável de nossas comunidades. Transferir para a sociedade benefícios incalculáveis através do portal Transferigov, onde aglutina toda e qualquer iniciativa de cadastramento de propostas, ou seja, emendas parlamentares, propostas voluntárias ou através de editais de chamada pública. Mas a complexidade do portal Transferigov é preciso entender as suas particularidades, navegar no portal, buscar informação, integralizar essa informação e, a partir daí, você vai ficar muito mais eficaz na busca de novos recursos, de políticas públicas e ser muito mais eficaz na gestão do seu estado. Esse é o nosso trabalho. Eu procurei alguns painéis que são fundamentais para entender o processo, para conhecer um pouco mais do Transferigov e tornar o seu trabalho do dia a dia muito mais proveitoso, muito mais efetivo e garantindo mais recurso para a nossa sociedade e para propiciar maiores entregas. Então venham comigo que nós vamos compartilhar a expertise do estado de Mato Grosso do Sul na captação de recurso e na gestão de convênio, tendo como base o portal Transferigov. Então vamos lá assistir esses nossos painéis que foram elaborados carinhosamente para cada um de vocês. Rede de parcerias cada vez mais forte, evoluindo, crescendo e cada vez mais beneficiando a nossa sociedade. Venham comigo. Bom, minha gente, dando continuidade, eu vou passar para vocês agora uma noção de interpretação de editais que normalmente são lançados nas chamadas públicas. Só que o edital ele já vem com objeto nesse nosso treinamento, para facilitar o entendimento de como que você consegue amarrar o edital, que é lançado lá dos respectivos ministérios, no objeto do seu projeto, de acordo com a realidade aí do seu município ou dos seus estados. Então vejam bem, nessa aula nós vamos tentar ser o mais prático possível para que vocês possam acompanhá-la aí no sistema do Transferigov, para que vocês tenham noção de como é que é lançado os editais, onde é que você encontra e como é que nós vamos fazer a interpretação do edital. Então venham comigo para essa aula, para a gente começar então a esclarecer para vocês como é que nós fazemos dentro do eixo de captação de recursos e gestão de convênios, que é a nossa aula. Então olha lá, é uma proposta sistêmica, onde nós vamos associar edital e projeto. Eu escolhi como case uma chamada pública do Ministério de Meio Ambiente. Ela foi lançada em 2019 e ela enquadra muito bem nesse objeto que a gente vai estar falando hoje, que é, na verdade, é a integração de políticas públicas, quando eu trabalho com qualquer edital de chamada pública, emenda parlamentar, proposta voluntária, o que eu estou trazendo? Uma política pública do governo federal. Aí eu preciso integrá-la com a política pública do governo do estado ou a política pública do município. Elaboração de proposta para cadastro lá no sistema de convênio. Bom, o Transferigov é o mesmo portal que vocês já estão acostumados. Nós vamos acessar o Transferigov. Da transferência do Transferigov, nós vamos entrar em transferências discricionárias e legais. E a partir daí, no acesso livre, sem necessidade de login e senha, nós vamos acessar os programas. O que são os programas, na verdade? As políticas públicas do governo federal, que já foi aprovado o recurso no orçamento da União. Simplesmente
Essa é a interpretação dos programas dos ministérios respectivos. Nós vamos entrar em chamamento público, lá no portal. De chamamento público, vocês vão colocar o seguinte código do programa. O ano do programa 2019, lá no Procura, tá? Dos programas. O nosso código do programa é o 44000 2019 0009. Então, o que eu tenho aqui? O 44.000 que está à esquerda, na verdade, é o código do Ministério. 2019 é o ano. E o final é o número do programa, que no nosso caso é o 0009. Esse é o número do programa. É assim que é distribuído os códigos. Já vai aparecer embaixo o programa. Eu vou abrir o programa, baixar esse programa, todos os anexos dele, e vou começar a fazer uma leitura. Primeiramente, eu tenho o detalhamento do programa. O que eu tenho no detalhamento do programa? O respectivo ministério. Nesse caso, nós vamos trabalhar com o Ministério do Meio Ambiente, e essa proposta ela é específica para consórcio público ou administração pública municipal. Se esse programa fosse destinado para Estado, os municípios não estariam habilitados, e nem os consórcios públicos. Esse especificamente é para consórcio público e administração pública municipal. Então eu preciso ler no meu programa o que meu programa atende. Porque às vezes eu não vou perder tempo em apresentar uma proposta se ele não atende à minha demanda. Por isso que eu preciso fazer uma leitura completa. Aí depois eu tenho o nome do programa. Esse programa que nós vamos trabalhar, ele é gestão de resíduos sólidos urbanos. Ele está dentro daquele recurso da defesa de direitos difusos, lá do Ministério do Meio Ambiente, que eles utilizam esse recurso exatamente para as ações de preservação ambiental, que também é uma política pública, só que a diferença é que esse direito de direito difuso e coletivo, ele tem o quê? Recursos oriundos da aplicação de multa ambientais, de outras esferas de aplicação de multa, eles são convergidos para a defesa de direitos difusos. E são utilizados fundo pelo meio ambiente, o Ministério da Justiça também utiliza desse expediente. São políticas públicas que alguns ministérios que têm interface acabam valendo delas para poder serem úteis e disponibilizar aos estados e aos municípios. Nesse caso, que nós estamos estudando hoje, é consórcio público e município. No detalhamento do programa, você tem lá embaixo, onde você vai baixar o edital. Assim que você baixar o edital, você vai fazer uma leitura completa no edital. Agora, essa leitura completa no edital, a gente vai deixar daqui a pouco para a nossa próxima aula, porque ele é um tanto detalhado e ele é mais complexo no entendimento. Agora nós aprendemos onde é que busca o edital de chamada pública, como é que interpreta o programa, falamos sobre política pública que está inserida no programa, cada um deles tem recurso aprovado no orçamento da União, e agora nós baixamos o edital. O que nós vamos fazer? Interpretar o edital. Então daqui a pouquinho, na próxima aula, a gente vai começar a interpretar o edital do Ministério do Meio Ambiente. Ok? Vamos lá. Nós já sabemos onde busca o programa, onde nós conseguimos baixar o edital de chamada pública do Ministério do Meio Ambiente. Agora, nós vamos aprender como é que nós vamos interpretar esse edital. Claro que a aula ela não tem o detalhamento de interpretar todo o edital, porque ele é muito longo. Mas em casa, como tarefa de casa, você pode baixar esse edital, dar uma lida geral no edital. Na verdade, é um aprendizado de política pública. Você vai ter lá as portarias, toda a normatização do processo, as instruções normativas, as leis, para que você possa fazer uma interpretação geral antes de você apresentar o seu projeto de captação de recursos. Então vem comigo, vamos interpretar um pouquinho desse edital para ter mais ou menos um norte de como que você vai fazer o trabalho aí na prática, aí do seu estado ou do seu município. Então vamos lá. Vejam bem, nós paramos nessa proposta sistêmica
de edital e projeto. E aí a gente já mostrou para vocês, né, o Transferigov, mostramos também para vocês a política pública, recursos difusos e coletivo, entramos no acesso livre, né, acessamos os programas, o chamamento público, já consultamos pelo código do programa, baixamos o edital e agora nós vamos interpretar o edital, que é de 2019, gestão de resíduos sólidos urbanos. Tem uma surpresa muito agradável depois. Eu coloquei aqui que o edital são composto de 20 páginas. Então nós precisamos fazer uma leitura das 20 páginas. Minha gente, uma vírgula pode fazer diferença. Então nós precisamos fazer uma leitura minuciosa. Esse edital são 20 páginas. Eu tenho aí editais que chegam a mais de 100 páginas, 200 páginas. É preciso fazer uma leitura. E ideal também que você passe para os seus colegas de serviço, equipe de técnica de trabalho, para que todos também possam fazer a leitura do edital. Porque às vezes muitas das coisas passam assim, despercebido. E são ingredientes essenciais para habilitar a minha proposta de chamada pública. Então vamos lá nesse edital 2019, gestão de resíduos sólidos urbanos. Vejam bem, primeiramente, ele me dá o suporte de dizer que a União, através do Ministério de Meio Ambiente, está apresentando esse edital através do Fundo de Defesa de Direitos Difusos, e ele faz aí as observâncias das leis, das portarias. Então o que é interessante? Fazer a leitura dessas leis, fazer toda a leitura dessas portarias. E o próprio edital, ele começa a dar para mim um autoaprendizado de informação e conhecimento. Então isso faz muita diferença na hora que eu vou elaborar o meu projeto. Ele fala também da finalidade do edital. Isso também vai dar subsídios ao meu projeto, porque eu não posso elaborar nenhuma proposta que não estiver dentro da finalidade desse edital. A equipe técnica de avaliação dos respectivos ministérios, com toda a certeza, não vai perder tempo estudar a minha proposta se ela não está enquadrada de acordo com o edital. Então é preciso ter uma amarração entre o edital e a minha proposta. As minhas justificativas, quais ações que eu preciso estar inserindo para resolver uma situação local. Porque se eu estou apresentando uma proposta, obviamente, eu já tenho um diagnóstico do meu município ou do meu estado. Eu sei exatamente onde é que estão os principais problemas ambientais, nesse caso do edital, dessa chamada pública, que eu preciso de intervenções positivas para solucionar o problema. Então eu preciso fazer uma leitura geral do meu edital. E aí também eles vão estar dizendo aqui que o objetivo é melhorar a gestão de resíduos sólidos. Mas se ele está falando para mim que é melhorar a gestão dos resíduos sólidos, quantos componentes fazem parte do resíduo sólido urbano que proliferam problemas ambientais seríssimos em todos os municípios? Então eu tenho aqui uma excelente oportunidade para resolver de vez esse problema do meu município, ou pelo menos amenizá-lo. E lá na frente a gente vai ter uma proposta muito agradável, oriundo desse edital, dentro de um pensamento sistêmico, de eu aproveitar realmente esse edital de chamada pública e investir o dinheiro público em projetos que deem resultado. Porque o Ministério do Meio Ambiente apoiará a execução desses objetivos? Óbvio, se é dentro do aspecto de preservação, conservação e melhoria do meio ambiente, e dentro também do aspecto do processo da educação ambiental, não tenha dúvida que eu vou ter na essência desse edital inúmeras oportunidades para transformar sonhos que eu tenho para resolver situações do meu município ou do meu estado em realidade. E o edital vai me dar condições e recurso financeiro para que essas ações possam acontecer e beneficiar diretamente a minha sociedade. Então veja bem, quais instituições poderão apresentar propostas no entendimento desse edital? De novo, ele vai estar copiando o que nós lemos lá no programa lá atrás, lembrem? Que nós falamos assim, ó, os municípios, os consórcios públicos. Estado não está inserido aqui.
Então não adianta uma Secretaria de Estado enviar proposta que não está inserido. O que ela pode fazer? Enviar proposta via consórcio ou município e trabalhar em parceria na execução. Tudo vai depender da criatividade dos estados e como que você vai fazer o arranjo desse processo. Veja bem, a contrapartida dos convenientes. Nesse caso, nós temos um mínimo de contrapartida de 0,1%, porque aqui você tem várias interpretações de contrapartida. Se é do Centro-Oeste, tem diferencial. Se é da região norte do estado, do Nordeste, tem diferencial. E aí, nesse caso específico, você tem aí praticamente 0,1% de contrapartida. E chega até o máximo de 5%. Então, são contrapartidas modestas, que não custa o município aportar a contrapartida para ter um recurso enorme. Nos consórcios públicos também, nesse caso, 0,1%. Então, para cada tipo de edital, ele tem as suas prerrogativas e os detalhamentos das políticas públicas, dos percentuais que vão ser inseridos como contrapartida, né, e quais objetos que eu posso investir o recurso. Como justificativa, e aqui eu já entro, por exemplo, já no campo de elaborar já a proposta do projeto, no campo de justificativa, quais as perguntas que esse edital estão fazendo? Quais os principais problemas relacionados à gestão de resíduos sólidos? Você vai ter que contextualizar quais os problemas que você tem no seu município, ou aí no seu estado, que mais prejudicam o meio ambiente, que estão inseridos nesse edital. Quais desses problemas serão enfrentados a partir da implementação do projeto? Nenhum projeto ele é executado se você não tiver uma finalidade. E qual a finalidade do projeto? Resolver uma situação que você tem no seu município ou no seu estado. Como que esses problemas têm afetado a qualidade de vida do pessoal? Nós estamos falando em pessoas. Toda e qualquer política pública ela é direcionada para o bem-estar da população. E se é para o bem-estar da população, eu preciso saber quais impactos negativos que, por exemplo, esse resíduo sólido está causando na sociedade. A proliferação de insetos, problemas com doenças, de infecto-contagiosas, enfim. Eu preciso ter uma radiografia do meu problema para poder contextualizar nas minhas propostas. Quais projetos relacionados à gestão de resíduos sólidos já foram realizados em seu município ou do seu estado? Teve já alguma iniciativa relacionada a isso? Se já teve alguma iniciativa, eu vou contextualizar também no meu projeto. Se não houve nenhuma iniciativa, enfim, você vai contextualizar que até o momento não teve nenhuma oportunidade para que você pudesse executar essa política pública aí no seu município. Depois aqui nós temos as instalações da unidade de triagem, os equipamentos que você pode estar comprando, mas esses equipamentos também vai ser muito de acordo com o objeto que você vai executar no seu município, no seu estado. Pelo objeto que nós vamos executar, e lá na frente eu vou mostrar, que é uma grata surpresa, eu vou precisar de esteira de alimentação, moinho, empilhadeira e um caminhão. E depois um triturador, prensa, esteira elevadora. Professor Moretti, para que isso? Já já nós vamos mostrar para vocês o projeto que nós estamos propondo aqui através desse edital de chamada pública. É um projeto sistêmico, que você vai resolver de vez os problemas relacionados com os resíduos aí do seu município. Então aqui nos editais também, nós temos todos os pré-requisitos, tem que ser cumprido à risca, porque cada pré-requisito desse, ele tem uma nota. E no final você vai somando essa nota. E o mesmo critério adotado para o seu projeto, ele está sendo adotado também para todos aqueles estados e municípios que vão apresentar os seus projetos. Estado, nesse edital, através das parcerias, ou consórcio público, ou através dos municípios. Então, tem todo o edital, tem os seus critérios. Então, você tem que cumprir cada critério desse, né? Tem os tópicos comentados, tem os parâmetros que você vai ter que seguir. Então, precisa ler o seu edital e elaborar o projeto de acordo com as exigências. Então, para cada edital, existe uma exigência específica. Bom, nessa questão de interpretação do edital,
nós finalizamos aqui essa parte. Na próxima, nós vamos trabalhar exatamente a nossa proposta do objeto sistêmico, para resolver de vez por todas um problema muito sério de resíduo sólido urbano que você tem no município e que daqui a pouco a gente vai começar a trabalhar a proposta propriamente dita. Só um minutinho. Bom, meus amigos, nós já falamos sobre o nosso edital do Ministério do Meio Ambiente, já falamos sobre o programa, onde é que você encontra o edital. Conversamos também um pouco sobre a interpretação do edital, que você vai subsidiar a sua proposta. E agora nós vamos falar sobre a proposta. Essa é uma proposta inédita, que nós estamos compartilhando com vocês, que pode resolver problemas não só do estado de Mato Grosso do Sul, mas de todo o Brasil. Então venham comigo para nós estudarmos juntos e observarmos juntos, refletirmos juntos sobre essa proposta brilhante. Então vamos lá. Veja bem, todos esses slides que nós já passamos vai ficar com você no curso que está gentilmente sendo ofertado para todo o Brasil. Então veja bem, essa proposta é uma proposta sistêmica. Não é uma proposta de um projeto isolado. Ela tem toda uma interface que faz parte dessa proposta. Agora, lembrando que o nosso lema é sempre propor, nunca impor. Porque se eu estou propondo para você, eu estou aproximando a nossa proposta do seu pensamento sistêmico. Se eu estou impondo que é para você fazer, elaborar e executar essa proposta, eu acabo afastando você de uma proposta brilhante que nós vamos estar apresentando aqui através do estado de Mato Grosso do Sul. Então veja bem, esse tema central da nossa proposta, resíduos da construção civil. A gente sabe que o resíduo urbano, tanto lixo orgânico, a destinação do sólido como papel, vidro, alumínio, cobre, as garrafas PETs, essa normalmente já tem a sua destinação. O grande problema das prefeituras e dos estados é o que fazer com o resíduo da construção civil. Esse é o maior problema que existe. E se nós provarmos para você que todo resíduo da construção civil, ele deixa de ser um lixo, ele deixa de ser um resíduo e passa a ser um produto rentável e que pode solucionar inúmeros problemas, porque ele é um problema comum, mas causa sérios transtornos. E venham comigo, olha aí, os transtornos que ele causa. A produção dos resíduos sólidos da construção civil. Você tem noção o problema ambiental que isso traz, jogado lá na natureza, nas vossorocas, ou para entupir buraco, ou para fazer alicerce de construção, ou para fazer pavimentação de ruas, ou ser simplesmente jogado na natureza. Olha bem, eu fiz aqui alguns slides mostrando exatamente, de uma maneira assim muito clara e objetiva, os destinos comuns desse resíduo. Os grandes centros, inclusive, também não têm o que fazer com o resíduo. Eles jogam nas periferias, no meio do mato, na beira de estradas, dentro de rios, inclusive, a gente já vê muito isso, nas praias, nas falésias, onde os turistas frequentam. Então, traz problema seríssimo. E os animais? Baratas, ratos, cobras, animais peçonhentos de maneira geral. O problema da dengue, seríssimo, que todo e qualquer prefeito tem a maior preocupação. E qual a solução? Então, veja bem, implantação de usinas e reciclagem do resíduo da construção civil. Sabe para quê, minha gente? Fabricar piso, tijolo e blocos ecológicos. Uma proposta viável e criativa, transformando o problema em solução. E como que nós vamos fazer isso? Olha lá, primeiro que nós temos uma base legal, né? Se vocês olharem na resolução CONAMA, número 307, de 5 de julho de 2002, ela já dá a diretriz do gerenciamento de resíduos da construção civil. Ela já começa a legalizar o processo. E vejam bem, eu estou falando 2002. Nós estamos hoje em 2024. Quanto que essa lei evoluiu o processo? Ela chegou até a
efetivar, inclusive, a instituição da Política Nacional de Resíduos Sólidos através da Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, que ela também contempla exatamente resíduo da construção civil e, através dos planos de resíduos sólidos, a solução do problema. Então, no plano do resíduo sólido, ele vem exatamente essa proposta sistêmica que nós estamos trabalhando. Então, o processo é simples. Já existe indústria que constrói essas máquinas, tanto para fazer tijolo, e elas utilizam basicamente o solo cimento como base, que é o solo, cimento e umidade. Com uma prensa, através das máquinas modernas que já estão sendo fabricadas por inúmeras indústrias brasileiras, você consegue transformar todo esse resíduo da construção civil em produto acabado. Como é que é feito mais ou menos a metodologia? A coleta, transporte, produção e aplicação. Você pode criar aí no seu município os tais ecopontos. Esses ecopontos, todos os indivíduos que têm resíduo da construção civil depositam nos ecopontos. Aí a prefeitura ou a ONG, que também vai trabalhar com esse processo, eles vão recolher esse material e levar para as usinas. Despeja na usina, faz-se uma triagem desse material, ferro de um lado, lixo orgânico do outro, até que ela passa pelo processo de britagem. Hoje nós temos máquinas bem mais simples e mais econômicas, fabricado por empresas brasileiras, que conseguem fazer toda a britagem desse material. Além das pedras 1, 2, 3, são as famosas pedras britas, você pode aproveitar o resíduo para fazer o tijolo, né, os pisos e os blocos ecológicos. E você imagina a aplicação disso? E é uma diversificação enorme de produtos que você faz com resíduo da construção civil. Aí você tem depois o emprego dos produtos acabados, você pode construir casas, galpões, casas ecológicas populares, né, onde você pode inserir em todo o contexto das casas populares, levando em consideração também o contexto ambiental. Você pode trabalhar todo um condomínio voltado para a temática da situação ambiental. Os municípios turísticos, por exemplo, podem trabalhar a temática ambiental com aproveitamento do resíduo da construção civil para transformá-lo todo em produto acabado para suas praças, para suas ruas, e a gente vai ver na prática da aplicação desse produto daqui a pouco, no próximo slide, na próxima aula que a gente vai fazer a gravação daqui a pouquinho para você, ok? Vamos lá? Bom, voltando então à continuação da nossa aula, relembrando lá de trás, o programa, o edital de chamada pública, a interpretação, quais entidades que podem participar, no nosso caso, município e consórcio, Estado não pode participar, não está contemplado no nosso edital, e aí nós apresentamos uma proposta sistêmica, como é que eu aproveito e otimizo o edital de chamada pública relacionado a resíduos sólidos urbanos. E aí nós começamos a nossa proposta sistêmica, de aproveitar o resíduo da construção civil e transformar em produto acabado. Tijolo, bloco, piso, né? E isso empregado você consegue transformá-los todos em casas populares, em pavimentação urbana, calçamento das ruas e das praças públicas. Então imagina, um problema sério que você tem no seu município, no seu estado, você pode aproveitá-lo como um produto acabado e solucionar inúmeros problemas do seu município. Aí você está associando criatividade, aproveitamento de material que não tem nenhum custo, e você está resolvendo problemas sociais. Então isso é uma forma inteligente do gestor público trabalhar. E a solução do problema está aí no seu município. Porque todo município, ele evolui, ele cresce. As construções civis, elas acontecem a todo momento. Mas o que fazer com o resíduo? Aqui nós estamos dando a dica de como que você deve aproveitá-lo. Continuando aqui, na nossa aula, proposta para a construção de condomínio popular. Imagina, você com todo esse material acabado, a matéria-prima pronta, aí você vai trabalhar
o projeto para construir o seu condomínio popular. Olha bem os valores agregados que você pode trabalhar quando você coloca na prática a contextualização de um simples projeto de aproveitamento de resíduo da construção civil. Você amplia os benefícios, você agrega valores ao benefício. E aí não é um simples projeto. Ele deixa de ser um simples projeto, ele passa a ser uma proposta sistêmica. E aqui a gente tem inúmeras formas de você fazer o seu condomínio, com recurso público, com recurso próprio da prefeitura, com parcerias. O importante é você trabalhar o contexto ambiental, não trabalhar isoladamente só o resíduo da construção civil, aproveitá-lo em matéria-prima acabada. Você precisa contextualizar esse processo, agregar valores ao processo. E aqui eu tenho algumas propostas de obras de casas que você possa estar construindo nesse condomínio, de várias formas. Aí com um bom arquiteto, um bom engenheiro, eu tenho certeza que você vai fazer milagres aí em seu município. Então veja bem, aqui também a gente coloca os benefícios ambientais que você também vai ter. Esses benefícios ambientais, interessante colocá-los todos no seu projeto. Se nós interpretamos o edital e sabemos que esse objeto que nós estamos propondo, ele está inserido lá no edital de chamada pública do Ministério do Meio Ambiente, então por que não aproveitar e colocar todos os benefícios ecológicos que essa sua iniciativa vai trazer para o seu projeto? Então aqui, por exemplo, eu tenho, ao produzir 1000 tijolos ecológicos, eu deixo de derrubar 8 árvores de porte médio. Cada fábrica desse projeto, ele produz em média 3.000 unidades por dia. E essas unidades você não precisa colocar na olaria para queimar com madeira, como é feito nos tijolos convencionais, feito de barro. Porque esse tijolo sai pronto. Então você já começa a ter uma economia da preservação ambiental. E você tem várias outras economias de preservação ambiental que estão aqui contidos nesse slide, que depois aí durante o seu curso ou nos seus intervalos, você vai poder dar uma olhada em detalhes em todos esses benefícios ambientais que essa sua proposta, aparentemente um projeto comum, ele se transforma num projeto sistêmico com vários valores agregados. Então, por exemplo, benefícios para o município através do projeto. Então eu tenho um checklist enorme que você vai ler depois como tarefa de casa, de todos os benefícios ambientais que o município vai ter na execução dessa proposta. Então não é uma proposta puramente isolada, ela vem dentro de um processo sistêmico. As construções das casas populares também, que você pode fazer no seu município, elas têm uma redução de 30% de custo. E se esse material é feito com material reciclado da construção civil, muito mais ainda. Você pode utilizar, por exemplo, mão de obra de presidiário, aí do seu município. E dessa forma, fortalecendo também a temática ecológica, você pode implantar nas unidades habitacionais os painéis solares para captação de energia e coleta de água dos telhados. Então vocês viram como que você consegue agregar valores dentro da temática ambiental? Então não é um simples projeto de aproveitamento de resíduo da construção civil para transformar em bloco, piso e tijolo. Ele vai muito mais além disso. Então eu vejo que as propostas elas têm que ser inteligentes. Otimizar os editais que são lançados pelos ministérios dessa maneira. Não simplesmente um objeto mamão com açúcar, sem nenhuma finalidade agregada. O resultado, no final, com toda certeza, vai deixar muito a desejar. Então é preciso agregar valores ao processo. Eu tenho aqui algumas fotos de que você pode captar energia solar para aquecimento de água, por exemplo. Energia solar para iluminação. A captação de água, da água da cumieira, das casas construídas com tijolo ecológico. Vocês viram a temática, como ela é interessante? Então acaba trazendo um enorme benefício às famílias, benefício financeiro, inclusive, porque ela vai diminuir custo com água, diminuir custo com energia,
elétrica, né? Vai otimizar todo um espaço, às vezes, ocioso no entorno de um município e transforma esses espaços ociosos em casas populares a preço de custo muito baixo para as famílias carentes do seu município. A gente sabe do déficit habitacional que tem em todos os municípios do Brasil. Então nós estamos trabalhando aqui uma proposta inteligente para resolver de vez os problemas do déficit habitacional do Brasil. Esses resíduos sólidos da construção civil, você pode trabalhar não só o resíduo do seu município, às vezes você tem municípios no entorno, próximo, que pode trazer também para a sua unidade. E aí você devolve aos municípios, parceiros, produto acabado também. Então, para cada realidade, você tem um arranjo. E é preciso trabalhar esse arranjo. O importante é agregar valores à sua proposta. Eu tenho uma proposta também que você vai trabalhar com o resíduo da construção civil dentro desse processo sistêmico, que é a pavimentação e calçamento. Olha que interessante, você trabalha temáticas. Municípios turísticos, por exemplo, eles podem trabalhar todo o calçamento das praças e das calçadas das vias públicas com temáticas da parte ambiental, tanto da exploração da fauna, da flora, transformá-la todas em calçadas temáticas. Imagina uma praça temática, onde está sendo retirado a ideia do seu projeto sistêmico do aproveitamento de resíduos da construção civil. Então é dessa maneira que nós vamos otimizando o recurso público, diminuindo custos e beneficiando diretamente a sociedade com políticas públicas do governo federal, agregadas com as políticas públicas dos governos dos estados e também com os governos dos municípios. Então olha que espetáculo essas fotos que vão ficar aí juntamente com o curso de capacitação e uma outra situação também que os municípios já estão resolvendo através do aproveitamento desse resíduo da construção civil, que é a pavimentação com piso intertravado. Então você faz verdadeiras pavimentações urbanas, porque às vezes em área periférica você não há necessidade de ter um custo maior em pavimentação asfáltica. Você pode utilizar esse material da construção civil de reciclados e diminuir custo e resolver de vez o problema da pavimentação de todas as áreas periféricas dos municípios de todo o país. Então veja bem, quais as formas de você captar recursos? Você pode trabalhar com emenda parlamentar, individual ou de bancada, os editais de chamada pública, no caso esse que eu acabei de passar para você, recursos de compensação ambiental, recursos próprios, ou a mesma conta única da justiça, que ela não é otimizada. E todos os municípios, comarcas, têm recurso da conta única da justiça. Então veja bem, espero que essa proposta venha a calhar no momento oportuno. Você, prefeito, que está entrando agora esse ano, em 2025, que é o primeiro mandato, os prefeitos reeleitos, os governadores que estão aí trabalhando nessa temática do resíduo ambiental, aí está uma proposta sistêmica gentilmente ofertada. Ok. Muito obrigado pela sua paciência, por nos ouvir e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.